Fala turma, hoje um novo modelo de vídeo. Quero falar sobre esse cara aqui, Uma Terra Prometida, de Baracations Obamas. Tô aqui na rodovia e vamos tentar esse modelo Fala e Pilota. Aqui ó, aeroporto de Guarulhos 737 Boeing. Bom, vamos lá. Sobre o livro. Esse livro, escrito pelo Obama mesmo, começa com a história de vida dele, mas passa bem rápido por isso. Conta a sua história como senador, o que é muito interessante, assim. Você vê que, casado dos 40 anos, ele era um cidadão como qualquer outro, com dívida imobiliária e tudo mais. E aí ele começa a sua carreira como senador e logo em seguida já para a presidência. E aí o início da campanha já entra na crise de 2008, que ele já começou pegando essa bucha. É muito interessante ver essa questão do governo lidando com a crise. Por quê? Por questões éticas. O governo dando um pacote trilionário principalmente para bancos, que óbvio foram os que mais lucraram antes da crise. Estão dando esses pacotes trilionários para bancos para evitar eles quebrarem, para que a economia não colapse. Cara, você tem questões morais muito pesadas. Tem um momento em que um banco usa esse dinheiro para pagar bônus para os funcionários, o dinheiro do governo. E o governo não consegue fazer nada em relação a isso, porque se ele não pagar, os funcionários poderiam entrar com processo e ia custar ainda mais caro para o governo. Nessa questão da crise também, algo que eu não gosto do jeito que o Obama fala é a questão do nós somos o bem e eles são o mal. Os democratas são os bonzinhos e os republicanos são os vilões. Entendo as diferenças, tem muita coisa que eu discordo dos republicanos, mas esse tipo de caracterização eu não gosto, eu acho muito prejudicial. É uma enganação, né? Porque na real não tem essa de bom e mal, tem os lados e tem decisões boas e ruins. E nesse ponto, acho que muita gente aqui no Brasil não entende o real significado de democracia, né? Democracia, para você ganhar um ponto, você tem que ceder 2 pontos. Então, se você quer uma coisa, você vai ter que abrir mão de 2. É assim a democracia. Olha os bichão aí, ó. Lufthansa. Caraca, uma 300 e o que aquilo. Mas aqui muita gente não entende, né? E aqui também tem essa coisa de... Eu não gosto de definir por esquerda e direita, porque na real as maiores diferenças estão, na minha opinião, no eixo vertical, liberdade e autoritarismo. Mas vamos ali só para dar uma enrolada. E muita gente aqui no Brasil também comete esse erro. Valeu! Não erro, né? Mas se coloca como eu sou da esquerda, então eu sou bonzinho, eu amo as crianças da África, e quem não gosta do que eu falo é o Satanás e precisa morrer. Cara, isso é um puta de um erro. Uma democracia não funciona assim. Então isso é um ponto muito importante para quem for ler esse livro. Se quiser refletir sobre isso também é bacana. Outra coisa da crise, na sua opinião, o seu país está numa crise, todo mundo sem dinheiro, todo mundo ferrado. O que você acha que o governo deveria fazer? Gastar menos, cortar gastos, cortar custos, economizar o dinheiro, porque governo não gera riqueza, governo coleta riqueza através de impostos, né? Olha o avião do Star Wars. Puta, que da hora, velho. Vou tirar uma foto ali. Que da hora. Papatango. Então, o governo
arrecada dinheiro de quem produz riqueza. Então, em vias gerais, né? Lógico que tem casos de governo que tem empresas, estatais, enfim, mas geralmente é mais prejuízo do que lucro. Então, numa ocasião como essa, o governo deve gastar mais ou gastar menos? É aí que entra o ponto. Os republicanos defendem que o governo tem que cortar gastos. Os democratas, que num caso desse tem um embasamento científico-político no pensamento dos democratas, eu não me lembro a referência, mas de que em casos como esse o governo deve gastar mais para fazer a economia girar. E é nessa que ele libera o pacote de 1 trilhão, que vai muito desse dinheiro para bancos, mas também para obras de infraestrutura do país, gerando empregos e fazendo a economia girar mais. Mas o que você acha? Existe certo e errado? Num caso como esse, moralmente não. Os dois faz sentido. Mas o Obama coloca como: olha que absurdo, olha o que eles queriam fazer, olha como eles são maus. Então nesse ponto eu não concordo. E também, em contrapartida, os republicanos fizeram a vida dele nos 2 mandatos um inferno, né? Então até as coisas mais básicas e óbvias eles iam contra no Congresso só para queimar o presidente, né? O Obama. Também foi uma atitude assim bem suja durante os 8 anos de mandato. Mas aqui ele foca, esse livro é só o primeiro mandato, tá? O segundo mandato acho que vai vir no próximo livro. O que tem muito foco aqui também é a questão da guerra de Iraque e Afeganistão. Também muito interessante de ver. E aí, meu filho? Por quê? Ele foi contra, desde a campanha, ele era contra a guerra do Iraque, principalmente do Iraque, e também queria acabar com a do Afeganistão. Perfeito, porque a guerra do Iraque é algo extremamente bizarro. Foi uma atitude muito difícil de explicar na época, né? Acho que foi 2002 ou 2003 que iniciou, com pouquíssimo embasamento. Foi algo extremamente estúpido, de uma decisão muito burra, acho que tomada talvez pelo emocional, que é de se compreender, mas enfim. A guerra do Iraque o Obama consegue com um pouco mais de contornar com um pouco mais de sucesso. Já a guerra do Afeganistão, ele chega e fala: bom, preciso acabar. Aí ele pega lá esqueci o nome do cargo mais alto do militar, sei lá, tem comandante, não lembro. Ele pega o cara e fala: ó, vai pra lá, faz um levantamento e quer um plano pra gente desmobilizar essa guerra. O cara vai, faz o levantamento e volta falando: olha, eu preciso de mais 200 ou 300 mil homens no Afeganistão. Só assim eu vou conseguir virar a guerra para conseguir desmobilizar. Aí o Obama fala: ok, e agora, o que eu faço? Porque uma coisa é você ver as decisões, as questões técnicas, outra coisa é a questão da comunicação. Como que você vai comunicar e justificar isso para a sua população, a qual você prometeu outra coisa? E no final ele acaba mandando mais 150 mil soldados. Acaba tomando uma série de decisões erradas, não erradas, né? É difícil falar certo ou errado, porque não tinha muita opção. Mas deu errado, as decisões deram errado, e a guerra só foi acabar agora com Biden de uma forma bem triste, bem trágica. É uma guerra que o ponto de inflexão dela para o sucesso foi em 2002, 2003, 2001. De 2000 para 2002 os Estados Unidos chegou no Afeganistão, rapidamente libertaram os estados afegãos da Al-Qaeda, do Talibã. Isso foi rápido. Aí o povo afegão tem cenas muito bacanas, muito felizes deles comemorando a liberdade, fazendo a barba, cortando o cabelo, que era proibido pelo Talibã, sendo mais livres, indo pra escola, faculdade. Qual que era hoje, né? É que é difícil. É que é o contrário, é fácil você falar isso hoje depois de ter visto o que aconteceu. Na época não sei como que foi, mas como que era o correto?
pegar e concentrar em reconstruir uma democracia no Afeganistão, para que o próprio cidadão afegão mantenha o Talibã longe depois de X tempo. Mas não, a decisão do Bush foi: vamos pro Iraque, baseado numa informação falsa, completamente aleatória, e que foi um fracasso. E aí deixaram de lado o Afeganistão, e aí o Afeganistão virou uma bagunça de 20 anos. Então, se o exército tivesse saído em 2008, no Obama, se tivesse saído em 2018 com Trump, se tivesse saído na época que fosse, aquilo que você viu em Cabul seria a mesma coisa, mesmo resultado. Opa. No final foi gasto acho que 2 ou 3 trilhões de dólares nessa guerra. Morreram aí 2.000 e poucos americanos. E 150 mil afegãos morreram. 2.000 americanos e 150 mil afegãos. Isso sem contar a questão moral absurda de Guantánamo Bay. Então esse livro é muito bom para você ver que as coisas não são preto no branco. Você vê as falhas da democracia e a certa forma a maquiagem do país mais livre, né, dos Estados Unidos, porque o Obama coloca essa discussão de uma forma genial, eu achei. Ele fala assim, era sobre qual país? Bom, se eu lembrar eu falo. Mas tem um país que é parceiro dos Estados Unidos, que era comandado por um ditador, mas um ditador que ajudava os Estados Unidos na questão Israel-Palestina. Então era um cara que funcionava super bem para os Estados Unidos, mas era um autoritário que começou, depois de alguns protestos, em 2000 e alguma coisa, começou a oprimir seus cidadãos. E aí o Obama fica justamente nessa discussão de o que realmente realmente a gente representa como a democracia mais livre. Porque pra gente tá sendo mais interessante manter um autoritário no poder que tá reprimindo sua população. E se eu for tentar salvar essa população, vai ser prejuízo pra gente. O que fazer numa situação dessa? Mais uma questão que... E aí, qual que é o certo e qual que é o errado? Não se chega muito a uma conclusão. Então, eu achei esse livro muito bem escrito. Ele é um pouco longo, 700 e poucas páginas com letra pequena, né? Mas vale muito a pena. E o último capítulo é sobre a captura do Bin Laden, que também é fantástico, assim. A gente, quando aconteceu, a gente se apegou muito à execução do negócio, mas teve uma discussão que eu descobri agora sobre o problema, porque o Bin Laden estava no Paquistão, e o Paquistão tecnicamente é um parceiro dos Estados Unidos. Então, como que você invade um país? Eles não poderiam pedir ajuda do governo do Paquistão, porque é muito corrupto. Como que você invade um país que é seu parceiro, sem ter certeza de que era o Bin Laden, então podia não ser ele? Como que você justifica isso? Então, se não fosse o Bin Laden ou se a operação desse errado, se os SEALs fossem capturados pelo Paquistão, qualquer coisa do tipo, ia ter uma consequência de relação internacional absurdamente complexa. É o equivalente, só para exemplificar, imagina 2 helicópteros dos Estados Unidos entrando aqui em São Paulo sem pedir nenhum tipo de autorização, capturando um cidadão não brasileiro no caso, né, mas capturando uma pessoa que está aqui e matando ela e indo embora. Como que você, como país, responderia isso, mesmo se for uma causa como essa, né? Ou se desse errado, ou se... Porque deu errado, na verdade, em algum ponto, um dos helicópteros caiu. Então, essas questões morais e
democráticas estimulam muito, né? E no final eu fico triste pelo quê? A gente não ter hoje uma opção para presidência igual ele, não no sentido do que acredita, porque no que ele acredita tem muitas coisas que eu concordo e muitas que eu discordo em métodos, né? Mas um cara como ele, com uma postura igual a ele, com uma elegância igual a ele, uma inteligência igual a ele, um bom senso igual a ele, e não no extremismo. Puta, uma pena que a gente não tenha uma figura assim e que tenha respeito, né? Que seja respeitado. Mas é isso. Indico muito esse livro e junto com ele o documentário na Netflix, Turning Point, se eu não me engano, sobre os atentados de 11 de setembro, tá? Beleza? Por hoje é só, valeu, fui!